bem, vamos lá? O nosso tema de hoje, como eu já havia falado, o título é Salvação pela Graça. E esse é um tema que ele não tem assim tantas vertentes dentro do mundo cristão, né? Eu diria que tem duas correntes, apesar de que a maior parte defende a salvação pela graça, mas há um grande perigo que as pessoas correm dentro do mundo cristão, do mundo religioso, de mesmo entendendo essa lição que nós vamos de compartilhar hoje, mesmo entendendo isso e sabendo disso, viver como se a salvação fosse pelas obras, porque as duas grandes correntes, salvação pela graça, salvação pelas obras, né? Ah, nós vamos ver alguns textos aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, e a gente vai ver que tanto no Velho Testamento como no Novo, sempre foi graça, né? Não é só no Novo Testamento, a partir do, do que Cristo fez na cruz do Calvário, que daí, vamos dizer assim, que a partir do Novo Testamento é graça, porque tem uma corrente algumas correntes religiosas que defendem isso, né? No Velho Testamento era pelas obras da lei, e no Novo Testamento agora estamos debaixo da graça, né? Cristo morreu e agora estamos debaixo da graça. Negativo, nós vamos ver que tanto que desde sempre a salvação é única e exclusivamente pela graça, tanto no Velho quanto no Novo. O que Cristo fez na cruz do Calvário apenas é a conclusão efetiva do plano da salvação, né? Mas mesmo antes que isso acontecesse, a graça já era oferecida, né? Muito bem, então vamos direto para a Bíblia aí para a gente ver alguns textos. O primeiro deles que eu convido a você, já no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, né? No capítulo 6. Eu vou pegar aqui, eu estou pegando a minha aqui, e também já vou abrir. Você que pode, tem condição, faça, se for possível, e se for da sua vontade. Gênesis capítulo 6. Olha só o que esse verso fala para nós aqui, ó, verso 5. Muito bem, ok? Verso, verso 5 fala sobre ao ponto que chegou, né? No capítulo 6 ao ponto que chegou o ser humano criado, né? Perfeito, a imagem de Deus, mas o pecado entrou e rapidamente degradou. Olha só o verso 5 diz: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todos os desígnios dos seus corações, do coração das pessoas, era sempre para o lado mal, né? E aí a gente vai ver ali, mas olha o que o verso 8 em contrapartida, apesar dessa tristeza que o verso 6 diz que o Senhor começou a sentir por ver aonde os seus filhos estavam indo, mas mesmo diante de um momento tão terrível assim, olha o que o céu nos prepara. Porém, verso 8, porém Noé encontrou favor, algumas traduções falam, encontrou graça aos olhos do Senhor. No meio de toda aquela maldade, tinha um representante ainda que estava o quê? Debaixo da graça do Senhor. Então Noé achou graça diante do Senhor, né? Mesmo Noé também sendo um pecador. Por mais que ele se diferenciava dos demais, mas ele também era um pecador. E por causa desse testemunho dele, o Senhor falou: não, eu não vou exterminar todo o ser humano. Noé vai ser um representante da nova recriação, né? Se um dia fomos criados a imagem de Deus na pessoa de Adão, e num segundo momento agora nós vamos a partir da descendência então de Noé. Mas Noé achou graça, favor aos olhos do Senhor. Desde o Velho Testamento, o céu nos oferece graça, né? Graça. Vamos continuar aqui. Capítulo 15, verso 11, desse próprio livro aqui. Vamos ver o que diz aqui. Capítulo 15, verso 11. Muito bem. Verso 11, verso 6. Hoje está difícil. Verso 6.
Falando agora lá, já na época de Abraão, né? Olha o que o verso 6 diz. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe atribuído para justiça, né? Ou Abraão encontrou graça no Senhor, né? Salmo 6, verso 4. Olha só, Salmo 6. Leu quantos textos? Salmo 6, verso 4. Olha o que diz ali no verso 4. Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salve-me por tua graça. Olha, esse salmo de Davi, esse salmo que se você lê todo ele, é um salmo que você consegue sentir a angústia que Davi estava sentindo naquele momento, por ocasião das suas próprias escolhas, dos seus erros, né? E quando a gente enxerga os nossos erros, aquele, pelo menos que é sincero, ele começa a sentir, ter alguns sentimentos. Um deles é a angústia, né? Por estar nesse caminho. E aí, quando Davi vai se dirigir a Deus, ele fala: olha, socorre-me e me salva pela tua graça. Davi não falou assim: olha, veja tudo que eu já fiz, veja, olha o tanto que eu já, as pessoas que eu já ajudei, e olha para isso e me ajuda. Não, ele fala assim: ó, ele nem cita os feitos que ele fez, mas ele fala assim: ó, se eu tiver que ter misericórdia de mim, vai ter que ser unicamente pela sua graça mesmo, né? Não por nada que eu fiz ou que eu falei, mas pela tua graça me salva. É, verso 13, capítulo 13, verso 5. Vamos lá? Olha só o que diz ali, ó. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Né? Então, mais uma vez, ratificando isso, né? A salvação está em Cristo, a salvação está em Deus, né? E Ele nos oferece através da sua graça. Ele fala: eu confio na tua graça, é somente isso. Né? Então, nada de que o Velho Testamento pregava que a salvação era diferente de ser na graça. Temos ainda, aqui já que estamos em Salmos, temos o Salmo 86, 86. E o Gil vai ler esse para nós, eu não sei se ele está podendo ali, 86, verso 15. Vou arrastar para o lado aqui a minha imagem, que daí eu consigo ver o Gil também. 86, Salmo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Amém? É, Amém. Deus é cheio do quê? De graça, é compassivo, é misericordioso, é tardio em irar-se, né? Algumas traduções aí. Então, no Velho Testamento, todos sabiam o que é graça. E essa graça é o motivo de nós termos ainda hoje alguma expectativa, né? Além da morte. É pela graça que nos é oferecida desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo. Agora vamos partir para alguns textos no Novo Testamento, né? Então podemos começar aí pelo livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 11. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 11. Na minha tradução, diz assim: mas cremos que somos salvos pela, olha o que está escrito ali, ó, pela graça do Senhor Jesus. Você está vendo aqui? Então, os apóstolos ali estavam ensinando: olha, a única coisa que nós cremos é que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Né? Não é pelas pregações que eles estavam fazendo, não é pelas pessoas que eles estavam batizando, não é pelas pessoas que eles estavam ajudando, curando, inclusive. Não, era pela graça de Cristo Jesus. Temos mais alguns textos aqui que precisamos considerar. Vamos um pouquinho para frente, vamos até Efésios. Vem aí, vai para frente, aí você vai encontrar Efésios. Vamos ao capítulo 2.
aqui. Efésios capítulo 2. Eu quero começar com o verso 5, tá? Verso 5 do livro de Efésios. Olha o que diz. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E olha o que ele fala aqui, ó. Pela graça vocês são salvos. E ele vai repetir isso no verso 8. Olha só. Porque pela graça vocês são salvos. Viu? Verso 5, verso 8. Vocês são salvos mediante a fé. Então, como é que somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Agora, se eu não tenho fé, a graça não se torna uma realidade, porque ela só nos encontra pela fé que temos naquele que pode nos oferecer a graça. Se eu não tenho fé em Cristo e nele está a graça, ela não pode me alcançar. Não tem como. Mas eu não confio, eu não creio. Né? E ele diz ali, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E nem isso é de vocês. Até, até para ter fé nós dependemos de Deus. Isso é dom de Deus. É dom de Deus. Né? Ou seja, não há um milímetro, nada, um milímetro que nós possamos fazer em relação à nossa salvação. Tá? Segura aí, porque essa graça, quando nos alcança, ela produz algumas coisas, tá? E aí a gente vai chegar aí daqui a pouco. Mas a salvação é pela graça, não é por obras da lei, né? As leis na Bíblia, elas têm a sua função, e a gente vai estudar isso mais para frente um pouquinho, logo, logo a gente vai falar sobre as leis da Bíblia, né? Mas a lei não salva, né? A igreja adventista, ou melhor dizendo, as igrejas, as denominações que costumam defender a lei de Deus como válida, elas são muito apontadas indevidamente, né, por pessoas que não conhecem, e dizem que estes que observam a lei de Deus, a lei bíblica, são legalistas, né, querem ser salvos pela lei. Negativo. A gente vai estudar mais para frente que em absoluto a lei não salva, a lei na verdade ela condena, né? Porque a lei mostra o erro, né? A salvação é somente pela graça, né? Muito bem, continuando aqui ainda, o verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, não por obras, que se fosse por obras, eu e você e muitas pessoas talvez pudessem ser arrogantes de falar que minha salvação está aqui, está nessas 200 cestas básicas que eu entreguei esse ano, está nessa monte de remédio que eu doei e eu quer sei lá o que você possa imaginar aí, né? Gil, vamos ler mais um texto em Romanos, Romanos capítulo 3. Acha aí, enquanto isso, eu também vou achar aqui, mas eu preciso citar aqui alguma coisa aqui. Segura aí, não leia ainda. Vai achando aí, Romanos capítulo 3, verso 24, tá? Eu preciso mandar um abraço aqui para o Anderson, Anderson Nicolau. Ele pede oração pela sua família, principalmente pela sua filha, a Josiane. Olha só, que vai estar consultando com um psicólogo na quinta-feira. Opa, olha que tudo dê certo. E pelo teu Janderson também. Anderson, obrigado por você confiar na gente aqui e trazer esse pedido para nós aí, tá? Tenho certeza que nossos irmãos estão anotando o teu nome e o nome da sua filha, Josiane, que Deus abençoe abundantemente aí, que dê tudo certo aí, tá? Muito bem, a Ciliane também está conosco aí, né? Mandando a paz de Deus aí, que Deus abençoe você também. Obrigado pela sua presença. Vamos continuar aqui então. Gil, Romanos Capítulo 3, 3:24. verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Muito bem. Mais claro do que isso, acho que não tem, né?
Somos o quê? Justificados gratuitamente por sua graça. Olha, é palavra sobre palavra. Gratuitamente, graça é a mesma coisa, né? De grátis, mediante a redenção que está em Cristo, né? Aí o verso 25 complementa: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé, né? Então, a nossa salvação está no que Cristo fez, não no que eu posso fazer, né? Até mesmo porque a Bíblia nos diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Olha só, as boas obras são como trapos de imundícia perante o Senhor. Ou seja, se as boas obras de Deus são como trapos de imundícia, imagine as más, o que que não são. É triste, né? É triste. Mas eu tenho mais alguns textos, né? O Novo Testamento é riquíssimo aí. Lá em 1 João, pertinho de Apocalipse, tem mais alguns textos aí. Primeira carta a João, capítulo 5, versos 11 e 12. 1 João, um pouquinho antes lá de Apocalipse, quase grudadinho. Capítulo 5, verso 11 e 12. Pode ler, Gil, a hora que se encontrar aí. Tudo bem, vamos lá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Muito bem, está aqui ó, respondendo. Como podemos ser salvos? A partir dos méritos de Cristo. Se você tem Cristo na sua vida, você está salvo. Agora, aquele que não tem o Filho, porque a graça ela foi derramada em Cristo Jesus, né? No seu ato de amor, um dia concretizado, né? Na cruz do Calvário. Foi concretizado ali na cruz do Calvário. Mas ele vem desde que o pecado entrou, ele vem trabalhando pela nossa salvação, né? Foi concretizado na cruz do Calvário e confirmado na sua ressurreição, né? Muito bem. Tem mais uns textos, já que estamos em 1 João, volta um pouquinho e vai em 1 Pedro. Vamos lá, vamos dar uma enriquecida a mais aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Só voltar algumas folhas aí, você vai encontrar a primeira carta de Pedro, tem a segunda, cuidado, é a primeira, capítulo 1, verso 13. Olha o que o verso 13 diz aqui, ó. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça. Olha lá o que está escrito lá, que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem na graça de Cristo inteiramente, não é outra coisa. E olha o que essa graça faz, verso 14. Como filhos obedientes, não vivam agora conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Porque agora que a graça alcançou vocês, vocês têm que ser novas criaturas, não podem ser como eram antes, quando ainda vocês eram ignorantes, ou seja, não conheciam sobre o assunto. Olha aqui, ó, agora está havendo uma introdução dizendo que quando a graça, quando nós conhecemos essa graça, ela vai provocar mudanças em nossas vidas. E essas mudanças não é que elas vão nos salvar, não, mas elas são a marca de que a graça nos alcançou. Porque a graça não é infrutífera, a graça é frutífera. A graça, quando alcança alguém, ela transforma essa pessoa, ela muda essa pessoa, ou vai num processo de mudança. Isso não é da noite para o dia, isso não é em uma semana, um mês, um ano, é numa vida. É uma vida, é o restante da sua vida, o processo da graça vai te transformando, vai eliminando essas coisas que o pecado vem colocando aí nas nossas vidas, né? Olha também o verso 18, 19 e 20. Diz assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, você não foi salvo por coisas perecíveis, coisas que podem estragar, podem ser inclusive roubadas, não. E ele dá ali alguns exemplos, como a prata, como o ouro, né? Que vocês foram resgatados. Não foi por isso. Não foi por isso que vocês foram resgatados dessa vida inútil que os seus pais legaram.
mas pelo precioso, olha lá, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E este plano, este sangue foi conhecido desde a fundação do mundo, olha só, e foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Tá vendo só? Então, a graça, ela já existe mesmo antes do pecado entrar nesse mundo. A graça já existe, porque ela está intrínseca na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Deus, Criador de todas as coisas. Então, olha, é muita coisa dizendo para nós e afirmando biblicamente que a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça. Tá bom? Não tem. Ah, mas e as boas obras? Elas têm o seu lugar, nós vamos estudar isso para frente. Ela tem o seu lugar, mas não é o motivo da nossa salvação. É consequência. Consequência de uma pessoa salva, da graça alcançá-la, então ela produz alguns frutos, mas é uma consequência, não é o ponto principal aqui quando se fala de salvação, mas ela demonstra que você é um ser salvo, né? Muito bem, vamos então aqui, ó. O que será então que Jesus fez para nos salvar? Bom, um dos principais versos, e nem precisava outros, mas eu quero citar mais dois, é São João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. A pergunta é: o que Deus fez para nos salvar? O que Deus fez para que essa graça exista? São João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? O Deus amou o Gilvan, o Fábio, a Drica, a Ciliane, o Anderson, a Maria, a Terezinha, o Lindomar, o Oscalino, a Janete, a Dona Maria e todos, enfim, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que ele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus fez para a minha salvação? Deu a sua vida, deu a sua própria vida, né? Permitiu, em se falando de Deus o Pai, que o seu filho morresse, viesse, morresse em nosso lugar. Entendeu? Foi isso que Deus fez, resumidamente falando. Mas podemos considerar mais dois textos aqui. Romanos, volta aí para Romanos, capítulo 5, verso 8, novamente. Vamos lá, Romanos 5, 8. Romanos, capítulo 5, verso 8. O que diz lá, Gil? Vamos lá. Verso 8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha só. Prova do amor de Deus por nós é Cristo ter morrido não porque eu merecia, mas ainda sendo um pecador. É, olha só, não foi pouca coisa que Cristo fez. Olha, outro texto aqui, ó, Hebreus 9, 9:22. Olha que texto forte esse aqui de Hebreus 9:22. 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão, ou não há perdão, ou não há salvação. Então, entendeu? Não tem. E não é qualquer sangue, foi o sangue de Cristo, né? O que no Velho Testamento, até que Cristo morresse, foi representado pelo Cordeiro, né? Pelos sacrifícios que se cessaram quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, tudo apontava para Cristo e tudo apontava para a graça que existe no sacrifício de Cristo. Então, a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça. E o que Deus fez por essa salvação, justamente concretizou na cruz do Calvário com a morte de Cristo, sendo substituta para nós pecadores. Ainda pecadores, né? Isso foi idealizado. Agora vamos ver alguns passos aqui que confirmam aquilo que eu falei, né? Que confirmam que a graça nos alcançou, tá bom? Vamos lá. Começamos aí pelo livro de Atos. Vamos ver alguns textos aí no livro de Atos. Você pode começar aí por Atos capítulo 16.
Pode ser, não tem problema. Atos capítulo 16, verso 31. Olha o que diz aí. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Muito bem. O primeiro passo para que essa graça seja uma realidade na minha vida é crer em Jesus. Porque se eu crer em Jesus, eu serei salvo e a minha casa. É isso que está dizendo. Mas tem mais um verso no capítulo 4, aqui no verso 12. Veja lá. Atos, capítulo 4, verso 12. Estamos achando aqui. Pode falar, Gil. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra circunstância, situação ou qualquer coisa que você imagine. Não há em que somos salvos. Não há nenhum outro Deus que possa nos salvar. Olha só que coisa, né? Nem embaixo da terra, nem acima da terra, nem em lugar algum. Então, o primeiro passo aqui é crer em Jesus como Salvador. Segundo, Atos capítulo 3, e isso aqui é muito importante, verso 19. Presta atenção aí. 3:19, nós estamos aí já. Vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Quando a graça nos alcança, ela nos conduz ao quê? A enxergar os nossos defeitos, os nossos pecados, né? Aquilo que faz separação entre Deus e nós. Quando a graça nos alcança, ela, ela abre a nossa visão, né? Ela nos faz conhecer a Deus e quando conhecemos a Deus, nós vemos a nossa pecaminosidade, que é o que faz separação entre nós e Deus e que faz a separação de nós sermos salvos ou não. E aí, quando essa graça nos alcança, por enxergar os nossos erros, nós devemos o quê? Nos arrepender deles, sentir tristeza por eles, repulsa, até diria eu, por eles, né? E aí, e além de me arrepender, eu devo o quê? Me converter, ou seja, a fazer uma convergência. Então, se eu estou vendo que o caminho que eu estou trilhando é errado, eu tenho que tomar outro rumo. Então, não é só se arrepender, mas é também procurar sair daquela estrada que te leva ao erro, né? Então, a graça faz isso. É o segundo passo aqui que nós vemos, evidenciamos a graça na vida de uma pessoa. Próximo, 1 João de novo, lá, primeira carta a João, nós estávamos lá perto de Apocalipse, né? Capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9. Se Isso. confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem. Se eu me arrependi, se eu me converti, agora eu preciso, a graça abre o meu coração, assim, a minha mente, para que eu também confesse os meus pecados, né? Isso faz parte do plano da salvação, lembra? Nós já estudamos sobre isso. Arrependimento, confissão, e abandono, né? Fé, arrependimento, confissão e abandono. Um vai levando ao outro. Então, a graça, quando ela nos alcança, ela faz com que a gente confesse os nossos erros, assuma, admita os erros, né? Não podemos esconder, senão como é que poderemos ser perdoados daquilo que nós não confessamos, né? Muito bem. Próximo, Mateus capítulo 19. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Muito bem. Versos 16 e 17. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Para um Jesus: pouquinho, Ju. Aí, Ju, só um minuto. É, eu quero. Esse texto aqui é muito importante.
Essa aqui é a história do jovem rico, uma história real, né, de alguém que tinha um bom testemunho e que chegou com uma pergunta para Jesus, para o próprio Jesus, e talvez essa pergunta ecoe, talvez, pelo coração de quem está nos assistindo agora, de quem está acompanhando esse estudo. Porque eu acho que o ápice da vida de um cristão, ou a maior desejo da vida de um cristão é justamente ter a certeza da sua salvação, né? E aqui esse jovem rico teve a audácia, né? Já que estava na presença de Cristo, ele falou: então, deixa eu perguntar para ele, o que que eu devo fazer? Olha, nós estamos estudando, né? Aqui o que devo fazer. E aí Cristo respondeu ele, né? No verso 17, né? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, o que que ele falou? Guarde os mandamentos. Só que eu tenho dito até aqui que os mandamentos não salvam, mas Cristo falou para ele: olha, você quer entrar na vida eterna, na vida, você tem que guardar os mandamentos. E Cristo sabia muito bem que aquele jovem, ele guardava boa parte dos mandamentos, né? Principalmente os 6 últimos. Né? Ele tinha um bom relacionamento com o próximo, ele ajudava as pessoas, fazia de tudo. O decorrer da história só diz que ele não tinha talvez um bom relacionamento com Deus, porque Deus pede para ele vender tudo e dar aos pobres, e aí a gente evidencia que o Deus dele era o próprio dinheiro que tinha, né? Mas enfim, para o nosso estudo de hoje, o que que acontece? A graça, quando nos alcança, faz com que a gente obedeça a Deus. Obedeça não somente o decálogo, não somente os 10 mandamentos, mas tudo que a palavra do Senhor, que é a representação da voz de Deus, da vontade de Deus para os seus filhos, né? E isso de Gênesis e Apocalipse, a gente deve respeitar coisas com relação não só ao decálogo, mas outras normas ou outras regras de conduta também, né? A gente vai estudar isso mais para frente. Mas no nosso tema, quando a graça nos alcança, ela nos faz o quê? Nos faz ser obedientes a Deus, seguir os seus mandamentos. Lembre-se, eu não estou falando somente do decálogo, não estou falando somente dos 10 mandamentos, né? Estou falando sobre os mandamentos de Deus, tá bom? Então, essa é uma outra evidência de que a graça nos alcançou. Nos tornamos obedientes a Deus. Marcos capítulo 16, verso 16. Esse aqui é bem conhecido, né? Mas eu quero que você acompanhe aí na Bíblia, aí na sua Bíblia aí, o que vem aqui agora, olha. Marcos 16, 16. Pode ler, Gil. Opa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem. Quando a graça nos alcança por completo, esse aqui também é uma consequência, né? O desejo de ser batizado publicamente é uma maneira de assumir publicamente o seu compromisso com aquele que morreu para te salvar, entendeu? Então, aqui está muito claro, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, a graça nos leva a aceitar o batismo, é como se fosse um compromisso de casamento, né? O casamento que conhecemos aí, né? É aquele selamento de compromisso do homem com a mulher, né? E o batizado é isso, aquele selamento de compromisso de você com Deus, né? E a partir dali não é que você não vai mais pecar, mas é que você demonstra para a sociedade que você vai buscar a cada dia acertar. E quando você errar, você tem a graça de Cristo para te envolver e te tirar daquele momento e te dar novas oportunidades. Muito bem, mais um texto aqui, Mateus 24, 13. Evangelho de Mateus, capítulo 24, dentro lá da fala de Jesus com relação aos sinais da volta de Cristo. Olha o que ele falou aqui no verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Entendeu? Então, quando a graça nos alcança, ela nos habilita a ser perseverantes. Cristo falou: olha, se você perseverar até o fim, porque não é fácil, essa, esse caminho rumo à salvação, rumo a Canaã, né?
Ele é muito exemplificado lá, né, quando foram retirados do Egito e, e rumaram, perdão, e rumaram pelo deserto até chegar em Canaã, né? Não foi fácil a caminhada, né? E a nossa caminhada hoje é da mesma forma, não é fácil, mas tem que perseverar, perseverar, tem que ser perseverante. Muito bem. Então, esse estudo é simples assim, não tem muito, ele é tão claro, né? Os versos que lemos até aqui, eles são tão claros e óbvios, é só para confirmar provavelmente aquilo que você já imaginava, que você já sabia. A salvação, tanto no Velho Testamento como no Novo, é pela graça. As outras coisas são consequências da nossa salvação, entende? Cada coisa tem o seu lugar. As boas obras têm o seu lugar, mas elas não estão envolvidas na salvação, mas elas são consequência da salvação, né? Para que a salvação, para que essa graça pudesse ser confirmada na nossa vista, o céu pagou o mais alto preço, que foi a morte de Cristo Jesus, né? Então, esta é a lição que nós tínhamos para hoje, né? Então, precisamos aceitar aquele que tem em suas mãos toda a graça, que é Cristo. E quando eu aceito isso, eu automaticamente, em minha vida, vou trilhando alguns passos, fazendo algumas escolhas que vão demonstrando na trajetória da vida que a graça nos alcançou, né? Como eu disse, a graça ela não é infrutífera, ela produz frutos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez a todos que participaram desse estudo de hoje e que a graça de Cristo possa ser uma realidade na vida de todos, na minha, na sua, da sua família também. Deus os abençoe. Feche seus olhos, vamos orar para finalizar este momento. Santo Deus e amado Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai querido, por esse estudo, pela tua palavra que cada vez que é aberta demonstra a grandiosidade do teu amor pelos teus filhos criados, que um dia entraram nesta mazela do pecado, ao qual nos alcança a todos nós que estamos aqui participando desse estudo. E por isso, Pai querido, em conhecendo agora esta maravilhosa graça oferecida pelo céu a cada um de nós, é que nós nos sentimos confortáveis para nos dirigir ao Senhor oração e espírito de gratidão pelo Senhor ter feito tudo o que fez, para que um dia nós possamos ter esse privilégio de termos a possibilidade da nossa salvação. Que a graça de Cristo nos alcance, nos transforme, nos habilite e que nos conduza às mansões celestiais. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia e amor, possa derramar abundantemente dessa graça na vida de todos. É o que eu te peço, também intercedendo mais uma vez por todos os nossos queridos que estão enfermos neste momento, essas pessoas que citamos aqui, e também que essa mesma misericórdia seja para todos os demais. Fica conosco, nos dá ainda uma continuidade de noite na tua presença e que possamos sempre contar com a tua graça em nossas vidas. Por Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Obrigado, Drica, Gil, pelo apoio, a vocês todos que estavam aí no YouTube até agora conosco. Amém, boa noite. Boa noite, gente. Até semana que vem. Ouvi contar o meu segredo, que é o caminho pra você se encontrar. Este segredo tem um nome, é Jesus.